Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá, vamos começar. Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar. Hoje é o dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. Em Tessalônica, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu com ele com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: E Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui. Jason recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam Jason e os outros a fiança estipulada e os soltaram. Em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos, mais nobres do que os tessalonicenses, porém, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com um grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, e creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com as instruções que Silas e Timóteo juntassem a ele, tão logo fosse possível. Em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia nas sinagogas com os judeus, com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que ele está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando?
Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que significa. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa a não ser falar de ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos. Porém, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porém, ele mesmo nos deu a vida, o fôlego e demais coisas. Só ele fez de um só, ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado tempo anteriormente estabelecido os lugares exatos que deveríamos habitar. Deus fez tudo isso para os homens que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois neles vivemos e nos movemos e existimos. Como se dissesse algum dos poetas a vocês, também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata, de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio dos homens que o designou. E deu prova disso, todos ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre deles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros iam com eles. E aqui a gente começa a perceber que o evangelho ele é irresistível. É engraçado a quantidade de religião que a gente tem no mundo. E a gente sempre teve. E a gente observa que não tem jeito. O evangelho ele é irresistível. Ele é incomparável. Porque quando você observa uma pessoa falando e pregando sobre as escrituras, é como se a gente observasse o próprio Deus falando com a gente. É o próprio Espírito de Deus que nos convence. Vocês já viram como as pessoas elas são movidas pelo Evangelho? No mundo inteiro. Eles estão contando aqui, eles estavam desbravando, gente, algo que é digno de adoração. Imagina, hoje você adora, né? E hoje todo o clamor do seu coração em relação à sua devoção é, sei lá, ao Deus do Sol. Então você passa a vida inteira adorando o tal do Deus do Sol. A vida inteira. De repente chega um e conta que ele é maior do que o Deus do Sol. Até a pessoa mudar, transformar a mente, entender, raciocinar que o Deus do Sol não é um Deus digno a ser adorado. É muita terra para ser desbravada. Vocês já pararam para pensar? Aqui no Brasil, nós somos uma cultura judaico-cristã, né? Então é mais fácil para a gente, para as pessoas que estão aqui, até quem é ateu, até quem é budista, islamista, ele tem essa ideia do que é o cristianismo, ele tem essa ideia de como o cristianismo funcionou, de como funciona, porque hoje é natural para a gente. Agora vocês imaginam, a pessoa é criada, ela nasceu e foi criada, né, ali, adorando ao que ele vê,
adorando esculturas, adorando imagens, que foi o que a gente viu aqui, adorando o que a mão do homem podia fazer, e de repente chega um dizendo que o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, enviou ele mesmo, morreu pelos pecados. Isso é irresistível. Então eles começam a falar aqui também da perseguição. Silas é enviado para Bereia. De Bereia, Paulo vai sozinho para Atenas. E lá em Atenas, ele começa a pregar. E aqui a gente observa que pessoas nobres, pessoas, e não poucas mulheres, elas eram convencidas, porque o evangelho, ele é convencido, não é por mim, não sou eu que trago, não sou eu que, não é a Poliana que tem essa eloquência, é o próprio Espírito. O Espírito Santo, ele vai dando a capacidade para cada um falar aquilo que o coração da pessoa se abrir para aprender, né? O Espírito Santo, ele não é invasor. Deus nunca foi invasor. Jesus veio falando sobre o amor justamente para mostrar para a gente que o evangelho é uma entrega. O evangelho, ele é sacrificial. Hoje a gente não precisa de sacrifícios para se apresentar diante de Deus. Antes, para eles serem aceitos por Deus, eles tinham que escolher um animal, e esse animal tinha que ser novo, até 1 ano, puro, saudável, gordo. Eles tinham que queimar a gordura diante de Deus. E ali apresentar sacrifícios para ser aceito, né? Eles tinham que entregar uma oferta. Só que o próprio Deus se entregou em oferta para mim e para você. Então hoje é tudo pela graça. E às vezes a gente usa essa graça para bel prazer. A gente acha que Deus vai ser só a nossa justiça. Sendo que, na verdade, a intenção de Deus é a entrega. Deus se entregou por mim para que eu me entregasse por Ele. Vocês entendem? Deus não se entregou por nós para que Ele fizesse a nossa vontade. O que eu vejo às vezes é que a gente acha hoje e acredita que Deus é obrigado a satisfazer o desejo do nosso coração. Senão a gente tá de mal de Deus. Tem muita gente assim. Ah, não, se Deus não fizer o que eu quero, acabou. Ou se Deus não fizer o que eu quero, eu vou ficar triste pro resto da vida. E se Deus não fizer o que você quer? E se Deus não realizar o desejo do seu coração? E se o seu desejo mais profundo, mais íntimo, mais intenso, mais longo, mais duradouro, e se o desejo que te acompanha a sua vida inteira, ele não acontecer? Mesmo assim, você é capaz de adorar? Um dia Deus prometeu a Abraão um filho, filho da promessa, e ali ele falou que através daquele filho, aquele único filho, Deus iria multiplicar a terra. Então ele já está ali farto de dias, e a mulher dele engravida, Sara, e tem Isaac. E ele vai criando a criança, e toda aquela alegria, e ele imagina como vai ser a multiplicação. E um dia Deus pede Isaac como sacrifício. Meu Deus, mas ele não era o filho da promessa? Deus às vezes é contraditório na nossa mente, né? Não, queridos, Deus não é contraditório. Deus só queria ver a entrega do coração de Abraão. Talvez Deus te separou aqui nessa manhã para saber como está a entrega do seu coração e a entrega do meu coração.
na hora que ele ia matar o próprio filho, porque a intenção dele era sempre obedecer a Deus. Se Deus falou, ele ia dar um jeito. Talvez outro filho, talvez uma outra circunstância, talvez para testar de fato o coração de Abraão. Ele estava disposto a sacrificar aquilo que ele mais amava na terra, só para entregar como oferta a Deus. É pesado. E Deus não recebe o coração dele, porque Deus quer sondar e conhecer os nossos corações. Você já se entregou como oferta a Deus? Você já decidiu servir? Às vezes a gente acha que a gente não tem um grande papel. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho muito o que fazer. Eu acordo, moro numa casa, tá tudo fechado. Talvez na sua cidade está mais fechado ainda do que aqui em Brasília, né? O que eu tenho para fazer? Tenho uma vida comum, uma vida normal, Poliana. Mas você tem uma casa e você pode servir aí dentro. Deus mora na simplicidade. Deus mora no dia a dia. Deus mora de trás do arroz e do feijão. Deus reside nos cantinhos da sua casa. Deus reside no cuidado do dia a dia. Às vezes tem algum amigo seu precisando de você e você está só preocupado com o desejo do seu coração. Quantas pessoas estão precisando agora da sua oração? Muitas. Quantas pessoas doentes? Quantas pessoas na UTI entubada? Eu conheço gente que está na UTI entubada. Talvez Deus queira te encontrar na madrugada com uma oferta e você está preocupada só com as suas demandas. O Evangelho nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim. O Evangelho foi sobre entrega, desde o início, desde o primeiro dia, desde o dia 1. Deus fez o céu, Deus fez os anjos, Deus fez Lúcifer. Lúcifer se rebelou contra Deus, ele foi lançado aqui na terra e foi lhe dado por herança aqui. Então Deus fez o homem à imagem e semelhança para ser adorado e entregue. Nós somos o grande projeto de Deus. Lúcifer acha que pode dominar a gente, que ele pode fazer com que o desejo dele seja o nosso, porque o desejo de Satanás é o desejo da própria carne, do próprio eu. É fazer com que Deus queira fazer os desejos dele. Quando eu e você persuadimos Deus por conta do nosso desejo, é como se a gente estivesse servindo ao próprio demônio. Porque o que Satanás quer é que o desejo dele fosse realizado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Talvez um desejo e um sonho legítimo meu e seu, né? Às vezes a gente tem sonhos legítimos, sonhos e desejos íntimos, né? Só que às vezes o fruto da nossa oração e das nossas petições aos céus é que Deus realize o nosso desejo, senão não tem a gente dentro do Evangelho. E isso sim é servir ao inimigo. Nunca foi sobre o que você quer, e sim sobre o quanto você é capaz de entregar. Qual foi a última vez em que você colocou seu celular para despertar às 3 horas da manhã? Se ajoelhou no cantinho da sua cama, colocou um louvor e disse: Senhor, eu vou ficar aqui esses 5 minutos sacrificando o meu sonho, o meu sono, só para te adorar. Ali você escutou um louvor, você fez uma breve oração e você voltou para a cama e dormiu. Não precisa de mágica,
precisa de entrega. O evangelho, ele é irresistível. Desde o dia 1, eu tô contando para vocês milagres e maravilhas que acontecem na vida de quem crê. Nós lemos todo o evangelho de João. E no evangelho de João isso foi muito claro. Todo mundo que queria, que se entregava, e o principal, que cria, ele via a glória de Deus. Quando terminou o evangelho de João, nós vimos que o próprio Deus encarnado se entregou por mim e por você. Ele se sacrificou para que a gente herdasse o reino dos céus. É muito mais sobre o reino dos céus do que sobre o que você está vivendo aqui hoje. E se hoje, agora, daqui meia hora, o Senhor te levar? Todo mundo vai morrer. Como está a sua capacidade de adorá-lo? Como você vai passar a eternidade ao lado de um Deus que talvez você usou esse Deus só por conta da tua angústia, só por conta do desejo do seu coração? Eu amo a história de Ana, mãe de Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Tem 2 livros dedicados a ele, Samuel 1 e Samuel 2. Ana, ela era casada e ela tinha uma rival, né? Que também era casada com o marido dela, Penina. E todos os anos, Penina engravidava. E Ana não. Penina engravidava e Ana não. Apesar de que Elcana, que era o marido delas, ele amava Ana e não Penina. Mas só Penina engravidava e Penina ficava provocando ela. E todos os anos Ana chorava, chorava, chorava. Um dia, Ana foi até apresentar sacrifícios e ela se entregou ao Senhor. E ali o profeta, né, perguntou a ela: Nossa, você parece uma bêbada. O que está acontecendo? Ela: Não, meu Senhor, eu não sou bêbada, eu não estou bêbada. Eu sou amargurada de alma. Mas o Senhor, hoje eu decidi me entregar. O dia que a oração dela foi: Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo, eu te entrego. Eu deixo ele ser o profeta dessa nação. No outro dia, né? Aí o profeta diz para ela: Deus concedeu o desejo do seu coração. E depois que passou o tempo de uma gestação, ela estava ali, com Samuel nos braços. E Samuel só veio depois que Ana se entregou. Ela reconheceu que, na verdade, as coisas não aconteciam na vida dela. Não era por causa de Penina, é porque ela era amargurada de alma. E o dia que ela se permitiu ser curada pelo Senhor, e o desejo do coração dela não foi para ela, não foi para mostrar para Penina que ela era capaz de gerar, mas foi para mostrar para ela mesma que ela era capaz de entregar o desejo do coração dela, porque o grande desejo do coração dela era gerar um filho. E ali, quando dá o tempo que ela fez a promessa a Deus, ela entrega Samuel para ser criado, para ser profeta. Ainda criança, ela deixou Samuel para ser criado, para ser o próximo profeta de Israel, e ele foi um dos maiores profetas que o Antigo Testamento tem. E depois de Samuel, ela teve outros filhos. Então, Deus queria, na verdade, uma entrega dela. Deus tinha prosperidade na geração dela, mas Deus que precisava de ver como estava a entrega do coração dela. Talvez o meu grande desafio, o seu grande desafio, está acontecendo até hoje. A gente está com a vida bem parada, porque Deus quer muito ver como está a entrega do seu coração e do meu coração. Eu vejo hoje, a maioria das pessoas, elas usam o evangelho, também já usei, para alcançar aquilo que ela quer. E nunca foi sobre isso. Nas escrituras a gente não vê sobre isso.
a gente chega em Atenas e Paulo vê um povo que eles adoravam o que eles viam. Eles adoravam esculturas feitas de ouro, acabei de ler para vocês, esculturas feitas de barro, que eles mesmos viam. Aquele povo era um povo extremamente religioso, extremamente devoto. Talvez a gente esteja extremamente religioso e devoto. Mas Deus não quer isso, Ele quer intimidade, relacionamento e entrega. E ali tinha um altar sem nada, um altar sem rosto. Ali no meio de Atenas tinha um altar, um único altar, que não tinha uma característica, ele tinha uma placa. Naquela placa estava escrito: ao Deus desconhecido. Então Paulo se aproxima daquela placa e ele fala: é sobre esse Deus que eu quero que vocês os conheçam. E este Deus foi o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. E ele não é feito pelas suas mãos. Ele mesmo veio do ventre de uma virgem. Ele se fez carne, habitou entre nós, para que eu e você tivéssemos comunhão. O Evangelho, ele fala sobre comunhão, sobre entrega, sobre a nossa capacidade de adorar ao Deus invisível. Todas as vezes em que o Deus tiver um rosto, Deus não quer ter um rosto, Ele quer ter o seu coração, Ele quer a sua entrega. Deus, Ele veio, Ele habitou entre nós, através de Jesus. Ele deixou o Espírito aqui entre nós, porque senão Jesus podia estar aqui até agora, né? Reinando. Jesus morreu e ressuscitou. Ele é capaz de descer aqui, encarnado, né? Dar as diretrizes para o mundo e subir de novo. Por que ele não faz isso? Porque nunca foi sobre um rosto, nunca foi sobre o que você pode tocar, mas sim sobre o que você pode crer e como você pode entregar seu coração. E como, Poliana? Como que eu vou me relacionar com Deus? Eu me relaciono com Deus através de pessoas. Eu me relaciono com Deus através de entrega, através de como eu sou capaz de amar e servir. Às vezes a gente tem que amar aquilo que não é amável e servir aquele que não quer ser servido. Você já parou para pensar que talvez o grande desafio que você tem aí na sua frente é justamente o propósito de Deus para que você alcance o reino dos céus? Porque o reino dos céus é sobre entrega, não é sobre as suas demandas do seu trabalho. Esquece, a gente tem se distraído demais com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, elas têm um princípio: nos distrair. A sua demanda do seu trabalho é só para você ganhar dinheiro. Só para comprar comida e roupa. Mais nada. Comprar uma coisa, comprar um carro, uma casa. O grande projeto de Deus é a tua família. São os teus frutos. Se hoje o seu maior projeto for sobre a sua vida profissional, princípios e valores vão ter que ser mudados dentro de você. Sua vida profissional ou qualquer outra área da sua vida, ela tem que servir só para trazer mais conforto para tua família. Só isso.
porque o grande projeto de Deus é aí dentro da sua casa. Então hoje a gente passa a entender que a gente já tem todos os meios e recursos para poder alcançar o reino de Deus, porque você já está dentro de um lar. Nossa, Poliana, não dá não, com esse povo aqui não dá não. Tem que dar. É com esse povo aí mesmo. É do jeito que tá aí. É exalar a glória de Deus desse jeito aí. Exatamente. Com esse povo aí. E entender que talvez as coisas não aconteceram porque Deus quer que você se esforce e forme ou a sua família, ou se você já formou a sua família, seja forte e corajoso para seguir até o fim. A maioria, a grande maioria das pessoas não seguem até o fim. Mas é a grande maioria mesmo. Elas não vão seguir. Elas vão entregar uma ruptura. Porque tem tanta coisa, né, para ser alterada. Elas não vão lutar. Elas não vão se entregar. Elas não vão sacrificar. Porque o Deus que elas conhecem é o Deus que faz tudo por elas. Então, quando elas veem pessoas que precisam que elas sirvam, que elas se entreguem, que elas se sacrificam, elas não vão fazer. Elas não conhecem esse Deus. Só que o Deus verdadeiro, o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, o Deus que habitou entre nós, o Deus que nasceu do ventre de uma mulher, ele não fala sobre o desejo do nosso coração, ele fala sobre entrega. Então, hoje, agora, já dá para você começar a se entregar e passar uma vida inteira. Entregue. O que Deus quer de você e de mim é que a gente gere. Que a gente gere. O que você vai gerar? Quando as pessoas se encontrarem com você, principalmente os seus, elas precisam ter você como resposta. Você é a resposta que o teu povo precisa. Eu sou a resposta que o meu povo precisa. Quando eles pensarem no seu nome, eles vão pensar, ai meu Deus, graças a Deus. A Poliana tá em casa. Graças a Deus. A fulana tá em casa. O fulano tá em casa. Porque ali sim a gente encontra paz. Quantas pessoas também daqui 4 dias começa a passar mal. Dali 3 dias tem que ser hospitalizado. Dali mais 2 dias tem que ser entubado. E nunca mais você vai ver aquela pessoa. Tem 1 ano que isso acontece. Talvez não tenha acontecido na sua casa, nem na minha, desse jeito, dessa forma. Mas aconteceu na casa de muitos. E tem acontecido. A vida é um sopro. A gente não sabe até quando aquela pessoa vai estar com a gente. A gente não sabe se a gente vai ter tempo de sobra para ajustar as coisas que a gente tem desajustado. Então, todos os dias, quando amanhecer, nós precisamos ser um agente de paz na vida de quem está por perto. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre você, a sua casa, a sua parentela e o que está ao seu derredor. Todo o resto é distração. Todo o resto é complemento. O meu trabalho, a quantidade de horas que eu estudo, nada disso pode ser superior a servir e a entregar a quem realmente precisa de mim. Não pode. Nós não podemos nos comportar como as pessoas deste mundo. Existe algo muito maior do que o seu sonho. Existe algo muito maior do que o seu objetivo. Eu sou a prova real. Eu lembro que quando eu passei na OAB, a minha irmã tinha engravidado
e ela não estava bem. E eu ficava o dia inteiro com a minha sobrinha, ajudando a minha irmã. Eu estudava quando dava. Eu não passava o dia inteiro estudando. Eu estudava quando dava. Eu lembro que quando a Isabela foi ter Ana Clara, eu estava estudando, eu fui ficar com ela no hospital. E eu lembro que eu sentei no chão do hospital para poder estudar um pouco. Enquanto ela descansava e a bebê dormia, porque não tinha cadeira para sentar. Às vezes acontece. E ali os médicos chegavam naquele quarto e eu estava estudando, sentada no chão. Mas eu estava ali, servindo. Estava atrás do meu sonho, mas eu estava ali servindo a minha irmã. Eu acho que eu estava estudando, era para uma prova de concurso, eu acho, na época. Então, é sobre isso. Não é sobre só o que você deseja, é sobre como você vai se entregar para quem está por perto. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje, de modo muito especial, eu quero te pedir para que as nossas motivações encontrem um lugar certo, uma hora certa e um momento certo. A gente não pode ser como os outros. Se nós somos os filhos de Deus, se nós queremos herdar os céus, nós precisamos nos comportar como homens e mulheres que vão querer ser herdeiros da promessa. Nos ensine, nos inspire, nos dê, Senhor, coragem para servir, para amar e para nos entregar, ainda que o outro não mereça. Ainda que a gente tenha que se deparar com os outros falando: nossa, como você está fazendo isso? A pessoa não merece. Mas o Evangelho não é sobre mim, é sobre como eu posso me entregar e amar. Que nós possamos entender o que de fato o Espírito Santo tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Amém, querida. Pensa no que eu disse. Essa nossa reflexão hoje, ela precisa de ser uma reflexão diária, de que eu e você tenhamos consciência do Evangelho, do que de fato é ser de Deus, para que quando a gente fale assim, eu sou de Deus, você não precisa falar que você é de Deus, as pessoas já entendam que você é de Deus, por causa do seu coração, porque chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E adorar ao Senhor em espírito e verdade é adorar ao Senhor como entrega. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.